é o seguinte, em relação aos treinamentos. O que foi percebido, que foi levado ao conselho temos um time de um lado, que é um time que já foi compreendido que ele tem uma estrutura, já foi feito um planejamento estratégico, mesmo que ele não tenha sido implementado até o final, e agora eu reconheço a necessidade de fazer esses movimentos que nós fazemos. Eu estou conseguindo, gestora, empresária, que estou recebendo a consultoria, consigo já perceber a relevância, entendo o processo e entendo como vocês tomam decisões para que eu possa meio que mimetizar esse processo. Só que agora eu tô começando a perceber que o problema, que eu não estou mais para trás, mas quem tá para trás agora é o meu time. O meu time não está entendendo a minha forma de pensar e não está entendendo como que eles têm que ir. Antes da consultoria, eu, gestora, e nesses momentos eu ia lá e resolvia. Perdia a paciência com a pessoa, brigava, ia lá e resolvia. Que foi o que nós vimos acontecer no começo. E agora, eu já percebi, já entendi que eu não posso ir lá e resolver com as próprias mãos. Então, o que eu faço? Aí, nas reuniões conosco, ela tem reclamado bastante. O que a reclamação dela me sinaliza? A reclamação dela falando, eu preciso treinar o meu time, me sinaliza que ela está realmente sincronizada conosco. Porque ela está querendo treinar o time no momento que chegou na fase de treinar e ajustar. Então, significa que nós estamos alinhados. O contrato dela, especificamente, é um contrato com encontros, teoricamente, seriam 2 encontros por semana, apesar da gente estar entregando a mais. Então, seriam 2 encontros por semana. E ela já marcou a reunião, ela já tinha o hábito, e fomos nós que interrompemos, de fazer treinamentos na sexta. Acontece que, qual foi o problema que eu liguei pra ela hoje de manhã, falei, você não vai fazer esse treinamento na sexta, quem vai fazer esse treinamento somos nós, por causa disso, que é o que eu vou explicar aqui. Na sexta-feira, há um tempo atrás, ela começou a fazer esses treinamentos. E esses treinamentos saíram de uma hora de treinamento para 2, para 3, para a manhã inteira, para o dia inteiro. E aí depois, quando eu fui investigar, na verdade ela não estava fazendo treinamento. Ela estava corrigindo peça, ela estava trabalhando de forma operacional, fazendo pequenas correções, porque as coisas não estavam organizadas e não estavam visuais. Conversando com ela hoje, a gente teve um insight de um negócio que aconteceu um tempo atrás. Eu já tive um contrato com ela, há um tempão atrás. A gente teve uns resultados, nossa, muito, muito, muito incríveis, e foi inclusive depois de um treinamento do Scrum, onde ela implementou o Trello na empresa, com o time que ela tinha à época, e foi incrível. Só que aí teve um momento que ela mudou de sistema operacional. E aí ela saiu do Trello para uma ferramenta específica. E aí, que é o LIS, né, que ela usa lá para gestão dos processos e tal. Aí, quando ela fez essa mudança, passou pelo processo inflamatório de trauma, porque toda vez que você implementa uma mudança, o time fica meio caótico. Então, você precisa restabelecer regras, recriar os processos, tudo. Aí, eu acho que nesse momento foi onde ela se perdeu. E aí, ela mesma trouxe isso pra mim hoje. Falou assim, não, eu já fazia isso, já era muito bom. E aí, ela falou, nossa, isso faz tanto sentido, foi muito bom, incrível, sensacional. Tanto é que, antes eu precisava ter essas reuniões com ela de 2, 3 horas. A nossa reunião foi de 30 minutos. Eu nem acreditei que deu pra poder a gente conversar tanta coisa importante em tão pouco tempo. De tão sincronizada que nós estamos. Então, ela deu essa percepção. Quais são os treinamentos que a gente naturalmente vai ter em qualquer fase em qualquer cliente da fase de treinar e ajustar? Eu vou te dar os assuntos. Aí só para te trazer clareza. O assunto, imagina que o funil de comunicação tá aqui. E aí eu tenho uma coisa grande, não, na verdade, mais para uma pirâmide. Eu tenho a base, que é o assunto, e qualquer coisa que vai ser construída em cima dessa linha de argumentação precisa estar relacionada a esse assunto. Então, o que está em cima não pode ser maior do que aí embaixo, senão não é uma pirâmide. Do assunto sai um tema, do tema saem ferramentas, das ferramentas saem dinâmicas, das dinâmicas sai a pessoa pronta, o aperfeiçoamento. Ali. Então, tudo que a gente tem na fase de treinamento é pouco
eu vou te dar uma palestra, senta e ouve, e 10 minutos eu te explicando, 1h30 a gente treinando e eu fazendo isso pra você ver. A gente fazendo isso juntos. Pra você perceber que você tá errando, ou que as coisas estão dando certo ou as coisas estão dando erradas. Quais são os treinamentos que normalmente precisa ter? Treinamento de assunto, né? Como escrever tarefas. E aí a gente precisa pegar pontos específicos que eles estão errando nessas escritas de tarefas e trazer. Sobre comunicação entre pares. Então, normalmente são estratégias de comunicação não violenta que eu trago nesse momento. Liderança, e aí a liderança vai ser aplicada ao contexto daquela empresa. Nesse caso, poderia ser, por exemplo, liderança aplicada à comunicação com o cliente. Ou seja, eu não cumpro o checklist, não faço porque a pessoa quer. Eu tenho uma postura investigativa, pautada no problema do cliente, buscando estruturar uma solução, um sistema de solução e não só uma resposta que vai funcionar naquele momento. Enfim, então a gente vai ter esses treinamentos e o que eu tenho te falado até hoje a gente vai ter um momento de treinamento e o treinamento vai ser adaptado às necessidades da empresa. E aí várias vezes você me perguntou, mas qual que é o treinamento? Qual que é o treinamento? Qual que é o treinamento? Eu acho, assim, na minha percepção, se eu fizesse uma lista dos treinamentos que você teria que dar, você teria surtado antes da hora, junto com outros surtos que você já estava tendo, que era o surto daquele momento. Então, agora que a gente vai chegamos o quê? No momento, minha filha, de surtar pelos treinamentos. Ai, é isso, Brasil! É isso que eu quero pra minha vida. Cara, desespero. É sobre isso, chegamos nessa parte. O mais importante é entender por que o treinamento existe. E aí, isso eu quero que você fixe na sua mente, porque a gente vai bolar a melhor estratégia possível nesse momento. Puxa, enfim. A melhor estratégia possível. Então, por que do treinamento? O treinamento Peraí. Por que o treinamento acontece? Isso eu preciso que você fixe no seu coração, porque independente do treinamento que a gente for fazer, independente da empresa que a gente for fazer, esse vai ser o fio condutor. Quando a gente olha para a empresa, no aspecto comportamental, Scrum, rotinas, a gente vai perceber, nesse ponto do método, a gente já vai ter sido capaz de perceber quem é o dono da empresa, o que ele está disposto a fazer e o que ele não está disposto a fazer. A gente entende as ideias dele, por causa das fases de entender e direcionar, e a gente consegue entender o que de fato ele está disposto a agir e até onde ele está disposto a ir pela própria empresa. Porque nem todo mundo está disposto a ir onde precisa ir. A maior parte dos clientes, infelizmente, são clientes deprimentes, que não querem fazer nada pela própria empresa. Só querem entregar o problema para alguém. Então, até onde essa pessoa está disposta a ir. E baseado nisso, agora na fase de treinar e ajustar, eu vou pegar os assuntos sobre os quais nós precisamos falar para poder modelar ao que de fato foi possível entender da cultura dessa empresa. Essa é a parte mais abstrata. Eu não sei se você viu lá no material, mas tem um monte de aula nomeada treinar e ajustar, mas não tem um tema. Porque eu não coloquei ainda. Vai ter, e provavelmente os alunos futuros vão conseguir ver tudo estruturado, mas eu não coloquei porque eu tava tentando decidir como é que eu ia fazer a estrutura dessas aulas. Mas é isso, o porquê do treinamento a gente vai treinar e ajustar o que eu fui capaz de perceber da ideia desse cliente, com o comportamento desse cliente e até onde ele está disposto a ir. Porque o meu treinamento não pode pedir para que os funcionários vão... Como é que é? Os funcionários voem, venham... Eu não sei conjugar esse verbo, meu Deus do céu. Para que os funcionários façam. Pronto, eu não sei conjugar o verbo ir no presente e no futuro subjuntivo. Que tristeza. Não, calma aí que eu tenho que pesquisar isso aqui. Conjugar do nada. Rapidinho, isso é muito importante. Verbo ir. As pessoas têm que ir. Eu não posso treinar as pessoas para que elas
para que elas vão. Eu não sei nem que tempo é esse. Eu achei que era para futuro. Enfim, tá bom. Meu Deus, eu não sei! Para que elas façam, ok. Então, para que elas façam o que elas não estão dispostas o que o próprio dono da empresa não está disposto a fazer. Eu já cometi esse erro no começo. Quando eu tava atendendo lá no começo, eu começava muitas vezes pelo treinamento. Então, não era um edita. Era como se fosse um TD que eu fazia. TD. Acho que era mais ou menos assim. Aí eu começava pelo treinamento. Beleza. No treinamento, eu trazia a visão ideal do próprio método. Da comunicação não violenta, do Scrum e tudo mais. O problema que acontecia era, muitas vezes, tinham pessoas na empresa que estavam dispostas a fazer isso, seja pela empresa, seja pelo próprio crescimento pessoal, enfim, tanto faz. Só que o dono da empresa não estava disposto a absorver aquele comportamento dentro do negócio. Então, quando a pessoa era muito proativa, ou quando a pessoa era muito isso ou aquilo, ele cortava. Então, isso foi muito frustrante, muito, muito frustrante. Isso aconteceu algumas vezes e, nossa, é muito triste. Porque você vê as pessoas sendo capadas. É tipo, não, Fernanda, a gente propôs exatamente o que você falou, na ordem que você falou, a gente escreveu aqui, ó. A gente anotou sua fala. E a gente fez exatamente assim. Sabe o que ele falou? Não faz sentido, não vou fazer, não tem lógica. E é uma coisa tipo, posso colocar o saco de pão da esquerda para a direita? Ele não tá disposto a delegar essa função. Então, esse é o grande porquê do treinamento.